pessoal chama de neoliberal, pode chamar fiscalista, ortodoxo, clássico, neoclássico, os nomes são muitos, para a mesma coisa, né? A ideia é que você precisa diminuir o Estado, diminuindo o Estado, você, na verdade, aumenta o bem comum. João, como é que a gente definiria, assim, de forma mais científica, o manchetômetro? O que é o manchetômetro? O manchetômetro é, na verdade, um projeto de monitoramento da cobertura que a grande imprensa faz da política e da economia. Perfeito. Eu até peguei aqui, pegar o site para a gente olhar aqui. Entrei aqui, deixa eu só... Acadêmicos, inclusive. A gente está produzindo agora um boletim semanal. Você está sabendo, né? Você está recebendo nosso boletim semanal. Estou. É por isso que eu te chamei, porque está muito legal. O manchetômetro foi muito importante. Eu lembro quando surgiu, o manchetômetro foi uma referência importante para a gente entender a questão da mídia. Aqui, ó. É um site, manchetômetro, pessoal. Pode entrar aí, o manchetômetro. Um site muito legal, em que ele, com instrumentos científicos, né? Como é que a gente fala, Férez? Com ferramentas, né? Ferramentas científicas, você consegue monitorar a mídia. Tem esse conceito de valência, né? Exatamente. Valência seria notícia positiva, notícia negativa. Exatamente. É isso aí. Como é que você está avaliando eu vi que como é que você avalia, né, como é que o manchetômetro avalia a relação do governo Lula com a mídia hoje? Olha, eu vou te dizer uma coisa. A relação da mídia com o PT, com o Lula, é historicamente péssima, né? Que, assim, nossos estudos, a gente já estudou, a gente já estudou desde a eleição de 98 até agora, vários períodos eleitorais, e de 2014 até os dias de hoje, a gente tem examinado a cobertura como um todo. Assim, e é impressionante o viés contrário, a maneira, vamos dizer, enviesada, desequilibrada com o qual a mídia, desonesta mesmo, eu diria, com o qual a mídia trata o PT, né, e o Lula. E eu acho que houve uma trégua relativa durante o período eleitoral, agora, de 22, mas, aos poucos, eu acho que a mídia... É uma trégua relativa porque a mídia nunca abriu mão de defender essa agenda fiscalista delas, dos meios de comunicação. Eles todos são, assim, bastante consensuais em defender a ideia de que o Estado tem que diminuir de tamanho, que o gasto público tem que ser também diminuído, que o governo tem que adotar alguma coisa para defender o teto fiscal até o fim, e hoje em dia estão, né, assim, apostando no arcabouço fiscal como um novo teto de gastos. Então, assim, esse tipo de agenda a mídia nunca abriu mão, né? Mesmo durante o período eleitoral, quando eles abriram mão de dar um tratamento completamente negativo ao Lula, porque antes era um tratamento negativo, assim, a gente já viu, né, durante a Lava Jato, por exemplo, quando anunciava o nome do Lula, aparecia, por exemplo, no Jornal Nacional, que é um dos meios que a gente também analisa, aqueles canos jorrando dinheiro, ou os jornais, por exemplo, noticiavam as acusações do Ministério Público como se fossem fato, né? Chamando o Lula de chefe de quadrilha, o PT também, assim, como uma quadrilha. Então, esse tipo de coisa, eles um pouco baixaram o tom durante a eleição, mantiveram a defesa desse ponto de vista, o pessoal chama de neoliberal, pode chamar fiscalista, ortodoxo, clássico, neoclássico, os nomes são muitos, para a mesma coisa, né? A ideia é que você precisa diminuir o Estado, diminuindo o Estado, você, na verdade, aumenta o bem comum, porque o Estado é ineficiente em fazer o que faz, e quanto mais você passar a privatizar, por exemplo, passar os serviços, e deixar o mercado livre, sem regulação, para competir, os preços vão baixar e o produto final será por benefício de todos.
que é uma falácia isso, assim, está provado no mundo todo, isso nunca deu certo em lugar nenhum, mas eles continuam insistindo nisso, porque, obviamente, tem interesses, particularmente interesses, eu acho, que a gente, né, conecta claramente com o mercado financeiro, porque é o que o mercado financeiro defende também, né? E de, assim, quem tem dinheiro, obviamente, porque se o Estado se livra de atividades que dão lucro, por exemplo, serviço de água, por exemplo, coleta de lixo, educação, né, transporte, tudo isso se parte para as mãos, como no Brasil já está sendo feito, né, ou vem sendo feito há muito tempo. Bom, desde que eu sou criança, desde que eu nasci, por exemplo, o transporte público, na maioria das cidades, é feito por empresas privadas. A gente sabe a qualidade desse transporte público e também as conexões de corrupção que essas empresas tradicionalmente têm com o poder público, né? Ou seja, o fato de ser privado não melhora a qualidade do transporte e nem cancela a corrupção. Porque um dos argumentos, essa posição dos jornais, assim, vamos dizer, essa campanha contra o PT que foi movida e que inclusive redundou no impeachment da Dilma, do apoio deles ao impeachment da Dilma, foi muito calcado, usou como assim fonte a Lava Jato, né, e o escândalo de corrupção, a ideia que o governo é corrupto, o PT no centro dele, que acabou extravasando para todo o sistema político e elegendo o Bolsonaro, né? Isso eu sei, faço pesquisa de opinião. Eu sei que os eleitores do Bolsonaro em 2018 todos eram antipolítica. Tem os antipetistas, que é uma boa parte deles, em 2018. Mas, acima de tudo, eram antipolítica. Política é tudo corrupto, estava precisando de um cara de fora, eles acreditavam que o Bolsonaro era um cara de fora. E não corrupto. Né? Mas vejam como essa falácia neoliberal, ela, na verdade, encaixa muito bem com a Lava Jato, porque a ideia é de que o governo, olha, aqui está a prova de que a administração pública é corrupta, portanto, a gente deve privatizar. Inclusive a Petrobras, né? O governo Bolsonaro tentou privatizar a Petrobras, não conseguiu, né? Já se fala em privatizar a Petrobras desde o governo Fernando Henrique. Então, assim, essa ideia da corrupção está muito ligada à ideia de que o Estado não presta, é um mal necessário para proteger a propriedade privada de quem tem, né? E dar pau em quem não tem, basicamente, né? E só isso. Então, e voltando ao que você estava falando até há pouco, com os outros convidados, Miguel, isso me parece ser o maior problema, porque assim, você falou, a mídia está tratando o governo melhor, é verdade, está tratando de uma maneira um pouquinho melhor. Agora, nossos estudos mostram aqui que tem, assim, mais ou menos, mas está melhorzinho. Perante o que era antes, que era uma enxurrada de negatividade, assim, era uma coisa muito, muito, muito tendenciosa. Agora tem bastante neutro, né, alguns... Os contrários já são, em grande medida, mais... neutro e contrário tá brigando ali. Né? Favorável tem muito pouco. Isso eu estou falando de artigos de opinião, hein? Veja bem. Então, a gente concentra nossa análise nas páginas, na capa do jornal, na página 1, 2 e 3, que tem aqueles artigos de opinião, editoriais e tal. A gente é basicamente um monitoramento da opinião nos jornais. E eu acho, Miguel, assim, voltando só, fechando aqui a minha peroração, né, o que tem a ver com o que você estava falando antes, assim, melhorou um pouco o tom, mas eu acho que a grande questão é o papel do Estado como indutor de crescimento. Um pouco como a Zenha estava falando, assim, eu não acho que é tão simples assim como ele fez parecer, mas tem a ver com a possibilidade... Para fazer isso que ele falou, ou seja, o Estado não precisava mexer na economia, fazer as pessoas crescer, fazer a economia crescer, a renda das pessoas crescer, é verdade tal, mas para fazer isso precisa ganhar essa batalha ideológica, que é uma batalha assim que tem o fronte da mídia e tem os representantes dessa concepção também na Câmara dos Deputados, entendeu? Então, talvez a Câmara dos Deputados seja até mais fácil, né? Porque os políticos têm outros interesses que não só ficar os interesses para o mercado financeiro, né? Mas, assim, o mercado financeiro, mídia e parte grande do empresariado brasileiro estão fechados nessa agenda, e esse, para mim, é o maior obstáculo, de longe. Não, concordo com você que a questão, a maneira como a mídia trata o governo, você não pode esquecer que, mesmo quando ela não bate diretamente no governo, ela continua fechando a agenda
né? Ela continua estabelecendo uma agenda em que ela só elogia a agenda do governo que interessa a esse conjunto de ideias conservadoras do ponto de vista econômico. Ou seja, ela procura asfixiar qualquer debate que fuja, né, daquele conjunto de ideias conservadoras, ajuste fiscal. Você vê, por exemplo, como eles estão maravilhados com esse arcabouço fiscal. Eu digo assim, um projeto... ela não procura saber sobre possíveis projetos de desenvolvimento nacional, né? Ela não cria uma agenda própria. Por exemplo, a questão do transporte, que é uma coisa que eu sempre bato. O pessoal está achando que até eu sou obcecado por isso. Eu sempre bato a questão do transporte público, né? A questão do transporte ferroviário. Você não tem, por exemplo, que seria o papel da imprensa, dela fazer uma reportagem com comparação internacional, dizendo, olha só, a China tem, Coreia do Sul tem, Japão tem, Europa tem, vários lugares dos Estados Unidos tem, transporte ferroviário. Então, por que o Brasil não pode ter? Custa tanto, o investimento seria tanto, né? Para apresentar isso para o brasileiro. Para apresentar isso para o público, fazer uma reportagem. Olha o seguinte, na Avenida Brasil, ontem, nos últimos 2 anos na Avenida Brasil, os engarrafamentos foram tais, congestionamentos, as pessoas estão perdendo, aí você consulta um pesquisador, aí o pesquisador vai falar, é o seguinte, o pessoal que mora na região metropolitana do Rio de Janeiro, e São Paulo é a mesma coisa, né? Está perdendo 3 horas ou 4 horas por dia num congestionamento. Isso significaria, se você transformasse isso em valor, transformaria em um ano em 5 bilhões de reais, né? E para construir, aí se você 5 bilhões de reais em 10 anos, daria 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais seria o preço de você construir um transporte. Está entendendo? Você cria um argumento para que as pessoas defendam um projeto de desenvolvimento. Fora que isso sem precificar o bem-estar do trabalhador, né? O cara, ao invés de perder 5 horas da vida dele por dia nessa coisa, ou do trabalhador, ele vai ter mais tempo para, sei lá, cuidar dos filhos, fazer nada se ele quiser, se ela quiser, sei lá, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Sim, isso é o pior, você lembrou bem, Fed. O tempo, né? É a coisa que mais vale no mundo. Porque isso acaba sendo um custo que é jogado nas costas do trabalhador, entendeu? É terrível esse negócio, terrível. Porque ele vai trabalhar as mesmas horas aqui no Brasil, 44 horas semanais, ou 40 em alguns lugares, mas o problema é que todo o resto é ele que se vira. Então é muito complicado. Agora, eu acho o seguinte, Miguel, você falou isso da imprensa, por isso que assim, eu não tenho muita expectativa em relação à imprensa brasileira. Assim, os métodos continuam os mesmos. Eu assisto Globo News, às vezes CNN, agora estou assistindo mais Band News. Por quê? Assim, tanto a CNN, a Globo News é a rainha disso, né? Mas a CNN também agora está fazendo a mesma coisa, eu já fazia, agora está fazendo pior ainda. Que é o seguinte, pautar um assunto, eles fazem isso o tempo todo. Faz uma reportagem sobre o assunto, aí eles chamam para os comentadores. Aí tem 4 ou 5 pessoas que são jornalistas, supostamente, né, grandes figuras, você precisa ouvir a opinião que eles têm sobre aquilo. Eles vão fazer, basicamente, vão expressar opinião sobre o assunto. Os 4 ou 5 concordam com a mesma opinião sobre o assunto, eles estão no mesmo lugar, ou seja, a ideia, na verdade, é convencer pelo massacre de redundância de opiniões o telespectador, ou o leitor, no caso dos jornais, que faz a mesma coisa também, daquele ponto de vista. E eles não mostram os outros pontos de vista. Para você ter uma ideia, a CNN criou um programa chamado Arena CNN, na qual ela traz como comentadores Janaína Pascoal, aquele sujeito chamado Hélio Beltrão, que é ultra reacionário, o filho de Gianetti, que é outro reacionário, e aí põe uma jornalista lá que coloca as pautas e fala, comenta aí. Aí os caras vão lá, mas falam as coisas mais absurdas, um tentando ser mais absurdamente bolsonarista louco do que o outro, né? Então, assim, é uma coisa que você fala, caramba, o que esses caras querem? E o problema disso, eu acho que tem, assim, vai muito além de você
está atacando o PT, ou está atacando o governo, né? Ou atacando um projeto de esquerda. Na verdade, esses caras produzem uma esfera pública, um debate público muito pobre, entendeu? Esse tipo de manipulação empobrece demais. Então, não é à toa que as pessoas, de fato, se convenceram que a política era toda podre, que não tinha quem votar, que o PT era o partido mais corrupto de todos e tal, e elegeram o Bolsonaro, né? Quanto tempo a mídia ficou batendo nisso? Convenceu as pessoas. Convenceu boa parte das pessoas. Você junta os preconceitos que elas já tinham com esse tipo de informação, pô, prato feito. Não é? Exatamente, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui desse assunto que está sendo muito quente hoje. Não sei se você acompanhou, João. Hoje a CNN Brasil, ela publicou vídeos das câmeras internas do Palácio do Planalto, em que mostra o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, ministro do GSI, ele aparece lá fazendo algum tipo de interação com os terroristas. Né? Depois, o próprio general, o GSI, publicou uma nota dizendo que eles estavam orientando para a evacuação.